No futuro não muito distante, quando desativarem o Unlimited e o Just Dance Now, essa nova era comece a valer a pena. Mas, enquanto isso, aproveita o 22. Essa é a minha dica. Muitos meses depois... O futuro chegou mais cedo do que eu imaginava. O Just Dance 2022 foi removido das lojas e aparentemente não vai demorar muito tempo para que o Unlimited seja descontinuado. Então no vídeo de hoje eu vou comparar o Plus e o Unlimited para descobrirmos o ponto forte de cada um deles. Será que o Plus substitui o Unlimited? Será que eu assinaria o Plus? Vamos descobrir ao decorrer do vídeo. Antes que eu me esqueça, já deixa o like aí e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos que eu postar. O canal tá quase pertinho mesmo de bater os 25 mil inscritos, então me ajuda aí nessa meta. Eu sei que muita gente que me assiste não é inscrita aqui no canal, então essa é a melhor hora para se inscrever. Vai, se inscreve aí. Já se inscreveu? Então, agora sim, vamos começar. Disponibilidade. Atualmente o Unlimited funciona em todos os Just Dance entre o 19 e o 22. E ainda dá para assiná-lo no Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series somente no formato de passe mensal. Já o Plus está disponível nos Just Dances mais recentes, o 23 e o 24, para Switch, PS5 e Xbox Series, de forma mensal, trimestral e anual. Por mais que ainda seja possível assinar o Unlimited de forma mensal nos consoles compatíveis, o ponto de disponibilidade em 2024 vai para o Plus, não tem jeito. Infelizmente, com a remoção do 2022 das lojas, fica muito difícil eu recomendar o Unlimited hoje em dia para alguém, porque por mais que você corra atrás do 22 de forma física, você ainda vai ter que depender dos passes mensais, e eu não sei até quando esse passe mensal será vendido, né? A tendência é que ele saia da loja daqui uns meses também. Se fosse ano passado, o ponto ia para o Unlimited, mas hoje em dia o Plus tá mais fácil de acessar. Então, vamos para o próximo tópico. Preço. De um lado temos o passe de um mês do Unlimited custando R$14, mas já foram vendidos passes de 3 meses e 1 ano, custando R$36 e R$90, respectivamente. Do outro lado tem o Plus custando R$20 no plano mensal, R$50 no trimestral e R$120 no plano anual. Vale lembrar que o Unlimited já custou mais caro, mas desde o Just Dance 2018 os preços são os mesmos, então preço a preço o Unlimited leva por ser mais barato no plano mensal. Ele seria mais barato no plano anual também, mas tiraram essa opção da gente, não tem o que fazer. Vamos fazer aqui uma conta básica. Se dividir para 12 o preço dos dois planos anuais, o Plus ficaria R$10 e o Unlimited R$7,50. Então, preço a preço o Unlimited ganha, não tem jeito. Infelizmente, a acessibilidade do Unlimited não está muito boa hoje em dia, mas em preço ele ganha. Conteúdo. Nas últimas propagandas do Unlimited, deram bastante foco em dizer que o serviço tem mais de 700 coreografias em seu catálogo. E isso é um fato. Além de quase todas as coreografias do Just Dance principal, o streaming conta também com músicas de spin-offs como ABBA You Can Dance e Just Dance Kids, além de muitas músicas exclusivas feitas para o Unlimited. O Plus também tem essa variedade. O problema é que atualmente o serviço tem aproximadamente 300 coreografias, menos da metade do adversário. E, para ficar pior, essas 300 músicas não são as mais clássicas da série Just Dance. Então o Unlimited vai levar o ponto simplesmente por ter mais músicas e mais conteúdos disponíveis. Atualizações. No começo do Unlimited, o serviço era atualizado mensalmente com músicas novas e uma música exclusiva. A partir de 2019, começou o esquema de Seasons, deixando as atualizações mensais de lado e concentrando as novidades em uma temporada a cada 2 ou 3 meses. Já o Plus começou seguindo essa tendência de Seasons quando se trata de conteúdo inédito que não existia no Unlimited. Mas o Plus foi atualizado semanalmente durante quase todo o seu primeiro ano com músicas que já estavam no Unlimited. Eu falando assim parece até um ponto positivo do Plus, mas o Plus estreou com 150 músicas. Então, na minha opinião, esses drops semanais que aconteceram com as músicas que já tinham no Unlimited deveriam ser até mais frequentes, para ele se igualar ao Unlimited mais rápido. Eu vou deixar para comentar mais disso no próximo tópico, mas para não ser injusto com nenhum dos dois, os dois têm uma atualização bem parecida, então considere um empate técnico aqui. Então agora vamos para o último tópico. Custo-benefício. Eu sei que vai ter gente reclamando nos comentários que não é justo comparar um streaming recém-lançado com um que tem quase uma década, então vamos fazer uns cálculos aqui para ajudar no contexto histórico. Vamos lá. O Just Dance Unlimited foi lançado na época do 2016 e tinha 150 músicas no catálogo. Mas
Na época do 2016, a série Just Dance tinha 6 jogos. Vamos considerar aqui, então, que cada Just Dance tem, em média, 55 coreografias inéditas. O que a gente sabe que é mais, porque tem as DLCs, mas o Just Dance 1 não tem 50, tem umas 30, então a média meio que equivale. Então vamos lá. Fiz aqui umas anotações para não me perder no raciocínio. Do Just Dance 1 ao 2015, a série tinha apenas 330 músicas. Então, as 150 músicas do Unlimited equivalem a aproximadamente 45% do catálogo de toda a série Just Dance até aquele momento, 2015, quando 2016 lançou. E mesmo com essa porcentagem de 45%, o Unlimited era atualizado mensalmente com músicas novas e também músicas exclusivas. As atualizações eram tão constantes que na época do 2022, o último Just Dance que teve suporte ao Unlimited, o Unlimited tinha quase todas as músicas da série Just Dance, com pouquíssimas exceções, e as músicas exclusivas, se fossem para colocar em jogos à parte, com 40 músicas cada um, dava facilmente uns 2 jogos. Ou se brincar até mais, porque tem muita coisa exclusiva do Unlimited. Já agora, citando o Just Dance Plus, ele foi lançado na época do 2023, também com 150 músicas. Então ele tinha que ter músicas do Just Dance 1 até 2022. E vamos considerar também que cada edição tem 55 músicas, que sabemos que não é, porque tem as exclusivas do Unlimited. Mas o Just Dance 1 tem poucas músicas, as exclusivas do Unlimited são do Unlimited, não são DLCs, igual na época do Unlimited. Então vamos considerar apenas músicas da série principal, sem as exclusivas do Unlimited no meio. Então, as 150 músicas do Plus representam apenas 21% do catálogo da série principal. Isso custando um preço maior que o do Unlimited. E era para essa porcentagem ser ainda menor, porque no Plus tem também músicas do Just Dance Kids e do ABBA. Mas se eu for considerar também os spin-offs, aí a porcentagem abaixa para 5% do catálogo. Então, gente, eu fiz esses cálculos aqui com vocês para mostrar o contexto histórico de cada um dos serviços. Então, se formos comparar os 2 serviços de streaming no lançamento deles, o Unlimited já era melhor que o Plus na época que ele foi lançado. Isso porque o Unlimited não tinha nenhum concorrente direto. O Plus tem. E se formos comparar o Unlimited atual com 700 músicas contra o Just Dance Plus, cara, chega a ser vergonhoso o samba que o Plus leva. Dito isso, o melhor custo-benefício, sem dúvida alguma, é o Unlimited, desde 2016. E se a Ubisoft não tivesse tirado ele da loja, cara, não teria por que eu recomendar o Plus para alguém, sendo que o Unlimited é muito mais completo que ele em todos os aspectos. Para o Plus ter o mesmo catálogo do Unlimited, ele teria que ter esses drops semanais durante 3 anos ininterruptos, coisa que não está acontecendo, porque desde um pouquinho antes de lançar o 2024, eles pararam com esses drops. E falando sério para vocês, gente, talvez o Plus nunca chegue nem perto de ter o número de músicas que o Unlimited tem hoje em dia. E se tiver, vai ser com outras músicas de Just Dances futuros e coisas exclusivas, porque direito autoral é um negócio muito burocrático de conseguir. E mesmo que a Ubisoft tenha o dinheiro para pagar os direitos, talvez os envolvidos que tenham o direito da música não liberem, tipo a Rihanna com as músicas dela, Where Have You Been, Umbrella, nunca estiveram no Unlimited. Talvez possa ser que venham no Plus, mas a que custo? Quer dizer, mesmo que tenha o custo, será que vai ser do agrado de alguém liberar? E eu teorizo aqui com vocês que talvez seja por direito autoral que o Unlimited esteja sendo descontinuado, porque é muita coisa para manter em dias, deve ser muito caro. E também depende da boa vontade da Ubisoft de colocar as músicas novas nos jogos, né? Porque eles têm direito de muita coisa, mas eles não colocam por algum motivo. Por exemplo, algumas músicas entram no Plus, mas entram sem as versões alternativas, sabe? Então por isso que eu falo que depende muito da boa vontade da Ubisoft também. Às vezes eles até têm o direito, mas não colocam só para não queimar o catálogo de uma vez. Porque aí eles guardando as músicas, eles podem adicionar coisas novas nas seasons. Fora que coisa exclusiva no Plus é muito escassa, nenhuma música me faz ter aquela vontade de assinar o serviço só para jogar ela. Quando o Unlimited lançou, eu só assinava o Unlimited para jogar as músicas exclusivas do serviço, porque eu já tinha os jogos antigos, mas o conteúdo inédito me fazia pagar o preço da mensalidade. E quando o Unlimited for oficialmente descontinuado, o que eu mais senti falta no serviço são as músicas exclusivas, porque olha, sinceramente, essas músicas exclusivas do Unlimited deveriam ter sido as primeiras a serem importadas para o Plus, porque não vai ter jeito de jogar quando o Unlimited for descontinuado. Quase 80 coreografias estão prestes a se tornar Lost Medias, injogáveis,
se a Ubisoft não lançar no Plus ou algumas ficarem disponíveis no Now, alguma coisa assim. Cara, agora que eu fui lembrado do Just Dance Now, hein? Cara, tem outro streaming pra comparar, mas o Just Dance Now é outra pegada. Algumas músicas exclusivas do Unlimited do 16, do 17 e do 18 já são Lost Media, porque elas eram exclusivas desses jogos e os servidores foram desativados. Então, as Lost Medias já começaram a acontecer. As Lost Medias são reais e podem te machucar. Enfim, esse é um dos problemas de ter um acervo digital. Lembrando que o meu intuito com esse vídeo não é desmerecer o Plus de forma alguma, e sim evidenciar os defeitos da plataforma para que a Ubisoft corrija com o tempo. Se você assinou o Plus e está gostando, ótimo, é sobre isso, sabe? Sobre você não se arrepender. Só que mesmo que você tenha gostado, não dá para falar que o Plus é um serviço maravilhoso equivalente ao Unlimited, porque tem muita coisa a ser melhorada nele. E eu acho importante ter esse debate porque eu não vejo ninguém fazendo vídeo sobre o Plus na internet, sabe? Então fica meio que no marasmo ali, ninguém critica e a Ubisoft também não faz nada para melhorar. Então talvez com críticas eles melhorem o serviço. Nada se resolve com aquele argumento que o Just Dance BR usa de que se você não gosta do negócio é só não comprar, porque o Just Dance não é uma ONG, eles não estão fazendo um favor, eles estão vendendo um produto e a gente está comprando ele. E é assim que funciona o capitalismo, os consumidores costumam dar feedbacks para a empresa sobre o produto que eles estão consumindo. Mas parece que se a gente dá um feedback sobre Just Dance, meu Deus, nós somos haters, nós odiamos o jogo, mas não é assim. Eu tô criticando no intuito de que melhore mesmo. E olha, os fanboys vão ficar em choque com o que eu vou falar agora, mas... Chega mais. É possível criticar algo e continuar sendo fã. Sabiam dessa? Mas agora eu quero saber de você. Você assina o Unlimited ou o Plus? Deixa aqui nos comentários seu feedback sobre os dois serviços que eu vou ler e deixar um coraçãozinho assim que possível. Eu fiz uma análise bem completa e minuciosa do Just Dance 2023 e do 2024. Eu vou deixar aqui no card para você ir assistindo, porque o vídeo de hoje chegou ao final. Por hoje é só, mas a gente se vê no próximo vídeo.